Shalom, queridos. Hoje é Romanos capítulo 14. O tema é os fortes e os fracos na fé. Neste capítulo de Romanos 14, aprendemos sobre comportamentos cristãos classificados basicamente como fortes e fracos na fé, sem julgamentos, pois Deus aceita ambos apesar das suas diferenças. Paulo nos ensinará muito sobre como devemos amar ao próximo, aceitando as diferenças e falhas, trazendo o entendimento das primeiras orientações sobre o cristianismo da igreja primitiva. Para muitos teólogos, o livro de Romanos é o mais importante do Novo Testamento, pois apresenta informações comportamentais do cristão, abordando assuntos como família, santidade e autoridades. E neste capítulo há uma orientação clara sobre a tolerância para com os fracos na fé, quem ainda não tem plena consciência de viver conforme os princípios de Deus. Romanos 14, o contexto histórico de Romanos 14. Após falar sobre nossa relação da sociedade com a igreja, aprendemos como nos relacionarmos com as autoridades. O estudo anterior é feito por muitos pregadores a fim de forçar o ensino sobre submissão aos governos. Aqui aprendemos que não importa a nossa orientação política, o respeito com os governantes deve existir sempre. O foco deve ser maior sobre a obediência às autoridades. E Paulo também escreveu sobre a importância de amar ao próximo, considerando isso como o maior mandamento dos cristãos. Ele abordou também o dia da salvação que está próxima. Romanos 14, de 1 a 15. O exato contexto histórico do problema descrito nessa seção é desconhecido. Os cristãos em Roma tinham opiniões diferentes sobre determinadas práticas, pois eles vinham de vários contextos. No caso de virem do paganismo, eles podiam considerar contaminadas as comidas e bebidas vendidas nos mercados. No caso de virem de algum culto pagão, eles até podiam ser vegetarianos. De forma semelhante, as pessoas que hoje se convertem ao cristianismo, procedentes do Islã, do judaísmo e do hinduísmo, possuem uma história de práticas dietárias e de observância de dias especiais. Por essa razão, assuntos de alimentos ou de calendário podem ter importância especial para eles por questão de consciência. Nessa passagem, muitos intérpretes entendem que o assunto vinha daqueles que buscavam observar a parte cerimonial da lei do Antigo Testamento. Os teólogos têm chamado esse assunto de questões indiferentes, visto serem permitidas diferenças de opinião, mas é fácil perceber como alguns cristãos pensavam de outra forma. A igreja deve se empenhar em prol da tolerância e da compreensão a respeito dessas questões, enfatizando a unidade dos cristãos, a expressão de amor ao próximo e a pureza da mensagem do Evangelho. Romanos 14, versículo 1. Recebei-os. O cristão que é fraco na fé, excessivamente escrupuloso a respeito de questões não reguladas pela revelação cristã,
Paulo ordenou que os cristãos aceitassem os crentes fracos, mas não para discutir assuntos duvidosos. Romanos 14, 2. Os vegetarianos. Normalmente os judeus não eram vegetarianos, mas alguns o eram. Vemos Daniel, por exemplo, Daniel 1, de 8 a 12. Romanos 14, de 3 a 4. Tolerância mútua. A tolerância mútua é uma virtude cristã. Deus aceita cada cristão com as questões provenientes de seu contexto e seu nível de maturidade, e é capaz de santificá-lo. Embora possamos ser cristãos por Deus, embora possamos ser usados por Deus para ajudar a instruir cristãos fracos, nunca devemos julgar o servo de outro homem. Romanos 14, 5. Cada um considere. A observância de dias especiais é complexa. Lutero acreditava que o domingo não era o sábado, mas um novo dia de adoração, enquanto Calvino acreditava que o sábado foi mudado para o domingo. Alguns grupos acreditam na observância de um sábado de sexta para sábado, começando na sexta até o sábado às 18 horas. Ao considerarmos esse assunto, devemos levar em conta as implicações da ressurreição de Cristo na manhã de domingo e no novo pacto. Então, o domingo aí para nós, Jesus Cristo ressuscitando, já nos dá o respaldo para nós termos o domingo como nosso dia especial. Romanos 14, 6. Convicção diante de Deus. Nossas práticas religiosas devem ser afetuadas por convicção diante de Deus. A maneira como vivemos e morremos deve proceder da convicção de que pertencemos ao Senhor. Romanos 14, de 7 a 9. Somos do Senhor. Não somos de nós mesmos. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. Lutero afirmou de forma paradoxal: um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, não sujeito a ninguém. Não somos de nós mesmos. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. Lutero afirmou de forma paradoxal: um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente submisso, sujeito a todos, mas acima de tudo pertencemos ao Senhor. Romanos 14, de 10 a 12. Conta de si mesmo. O tribunal de Cristo, muitos intérpretes fazem distinção entre esse tribunal e o julgamento do grande trono branco, em Apocalipse 20, de 11 a 15. O tribunal de Cristo é onde os cristãos serão recompensados ou sofrerão a perda de recompensas, 1 Coríntios 3,13, com base em suas ações e suas administrações das responsabilidades dadas por Deus. Esse aí é o tribunal de Cristo, que ele vai ver o que você fez de obediência e o que você não obedeceu a ele. De forma distinta disso, o julgamento do grande trono branco é o lugar onde os incrédulos serão ressuscitados para juízo. Os cristãos têm parte na primeira ressurreição e para eles não há condenação. Romanos 8:1. Todas as pessoas se dobraram diante de Deus e cada uma dará conta de sua vida. Os cristãos podem pensar que, por estarem isentos da condenação final, podem viver do jeito que quiserem, mas Cristo, o Senhor, avaliará os seus servos. Romanos 14, 13.
não faça seu irmão tropeçar. Nosso alvo deve ser contribuir para o crescimento dos cristãos, a maturidade espiritual e não impedir o seu progresso. Romanos 14, 14. Não coisa alguma imunda, se não considerar. Se não considerar. Não é imundo se não considerar. Essa é uma das declarações mais surpreendentes de Paulo. Seu passado como fariseu o instruiu a enfatizar a distinção entre o puro e o imundo. Mas Jesus o persuadiu de que essa distinção não era mais válida, porque Paulo adotou um novo ponto de vista, mas ele também reconhecia que alguns cristãos, especialmente aqueles originários de um contexto judaico, não tinham feito essa transição. Os cristãos maduros não deveriam imprudentemente empurrar os cristãos fracos para essa transição. Romanos 14, 15. Entenda o seu irmão. Um cristão forte deve viver em amor e não violar a consciência de um cristão fraco. A consciência é a maturidade moral da mente. A consciência é a faculdade moral da mente. Faculdade. Ela pode ser educada por Deus através do Espírito Santo, mas nunca devemos instruir alguém a ir contra a sua consciência. Não destrua significa que podemos causar a ruína espiritual de uma pessoa instruindo a ignorar ou violar sua consciência. Romanos 14, 16 a 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A liberdade cristã ganhará uma má fama se o amor não governá-la. A comida nunca deve ser uma preocupação prioritária em nossas vidas, mas devemos promover justiça e paz e alegria nas igrejas. Romanos 14, de 18 a 19. Tenhamos união e comunhão. Nossas ações devem servir a Cristo e contribuir para o crescimento e desenvolvimento de outros cristãos. Romanos 14, de 20 a 21. Seja compreensivo e ame. Objetivamente, todas as coisas são de fato puras, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. 1 Timóteo 4, 4. Alguns cristãos imaturos, no entanto, podem tropeçar por causa de comida e bebida. 1 Coríntios 8, de 7 a 11. Romanos 14, 22 a 23. Tens fé? Tem-na para ti mesmo. O senso de liberdade cristã nessa questão não deveria ser expresso em uma ação pública se outro cristão considera escandalosa essa liberdade. Sendo de liberdade cristã, repetindo, sendo de liberdade cristã nessas questões, o senso de liberdade cristã nessas questões não deveriam ser expresso em uma ação pública se outro cristão considera escandalosa essa liberdade. Por exemplo, um muçulmano convertido que nunca comeu carne de porco, nem bebeu vinho, poderia tropeçar se visse um cristão fazendo alguma dessas coisas. Então, se você faz alguma coisa que ou um cristão, que ou o seu irmão vai se escandalizar, é bom que não faça. Quer dizer, entra uma pessoa que está acostumado a comer, digamos assim, comer a carne de porco, comer a carne com sangue, e você não come porque você considera que está escrito em Atos 15, 20, que foi decidido entre a igreja que o sangue não era para se comer. Então você acredita nesse versículo e você não come sangue. Então isso
pode escandalizar aquele que entrou, que se salvou, foi salvo por Jesus e que agora ele come sangue à vontade, e você vai estar ali falando com ele, mostrando que você não come sangue, porque 1 Coríntios, porque Atos 15, 20 fala sobre isso, que não deve, e aí vai escandalizar, ele não vai entender. Então, deixa ele lá com as carnes de porco dele, com o sangue dele, e você viva com sua comida saudável, porque o benefício é somente para o seu corpo. Não é que você foi salvo por o que você come, mas você sabe que não comendo correto, você vai ter uma vida saudável. Se for viver 100 anos, vai ser 100 anos de qualidade. E aquele que não quiser fazer isso, porque Deus falou, né? Está escrito lá em Atos 15, 20, sobre o sangue. E aquele que não quiser fazer, não vai perder a salvação, vai continuar salvo. A diferença é que se for viver 100 anos, vai viver 100 anos sem qualidade, porque é claro que aquilo que Deus fala que não é para fazer, de comida que ele disse que não é para comer, é porque não é bom para o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo, mas só que ninguém vai para o inferno por isso. Então deixa teu irmão lá comendo o sangue dele, e quando ele estiver se queixando dos problemas de saúde, você ore por ele, para Deus fazer um milagre e curar, porque Deus pode curar toda doença e toda enfermidade, não é isso? Então, aí não tem briga, não tem confusão. Então, esse assunto é muito, muito complexo, porque a gente quer botar as pessoas do nosso jeito, e isso é uma coisa séria mesmo. E você tem que ver que tem coisas que é um ensino que se você é um líder, você tem que ensinar. Por exemplo, você tem que ensinar a pessoa a ser educada, tem que ensinar tudo. A educação, por exemplo, você chega no templo, se você abraçar um irmão, você tem que abraçar todos. Não pode abraçar somente um. É falta de educação. Se você pegar na mão de um irmão, vai pegar na mão de todos. Porque é falta de educação. Então você está chegando, tem um grupo de irmãos já ali no templo, você fala com um e não fala com os outros. Então, se você é um líder, você tem que ensinar a educação ao povo. Porque é muito importante a educação. Um crente mal educado, um filho de Deus mal educado, já pensou? Você chega num ambiente de pessoas que não são cristãs, mas que aprenderam, não é? Foram educados de uma maneira correta, e eles sabem fazer isso. Eles chegam, falam de um por um. É educação. Então não pode você, como um crente, sendo um crente e sendo alguém que está na liderança de um povo, principalmente. Qualquer irmão pode ajudar o outro nesse sentido, mas principalmente se você é um líder, você não pode deixar passar. E você vai ter que responder diante de Deus, porque você tem uma responsabilidade de ensinar. Então você vai ter que ensinar. E se a pessoa que você está ensinando, ela continua errando, publicamente, você falou aquilo, ensinou aquela como deveria se comportar, e a pessoa continua chegando e falando com uma pessoa e deixando os outros todos sem falar. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que falar publicamente, dizer, gente... Aí você não vai citar o nome da pessoa que está na desobediência, mas, gente, vocês lembram que eu já falei que quando vocês chegarem, que falar com uma pessoa, fale com todas? É desse jeito. Nós nascemos para ensinar. Filho de Deus nasceu para ensinar. Você é um filho de Deus, mesmo que você não seja o líder oficial, mas você nasceu para ensinar, porque Jesus Cristo deixou escrito, ide e ensinai a todas as nações. Ide e fazer discípulos. Isso é ensino. Então, a principal missão nossa é ensinar. Então, como é que a gente vai viver com os irmãos fazendo as coisas erradas e não vai ensinar? Tem que ensinar. E aí, geralmente, você vai ter problema porque a pessoa não gosta de ser ensinada, não gosta de ser corrigida, mas tem momentos que você tem que fazer de uma maneira drástica, porque tem aqueles que repetem o erro, mesmo sabendo que todos já ouviram que não é para fazer assim, mas ele vai e faz. Aí, como todos já ouviram que não é para fazer assim, está sabendo que aquela pessoa está fazendo errado, então todos vão saber que o líder que falou que aquilo estava errado vai tornar a repetir, para que todos vejam que é para continuar obedecendo. Chegou no templo, falou com um, fale com todos, meu irmão, porque aqueles que não foram cumprimentados por você se sentem humilhados. Você precisa falar com todos. Então isso aí é uma questão muito séria, não escandalizar o irmão, porque você sabe muito bem que o irmão não está acostumado a falar com todo mundo, mas ele tem que aprender.
Ele está acostumado a falar com a pessoa que ele gosta, que ele tem mais atenção, que ele acha melhor, mas não é assim, tem que aprender a respeitar a todos. Então tem esses probleminhas que a gente tem que vencer em nome de Jesus e viver o amor. Viver o amor não é deixar passar a mão pela cabeça, ver as pessoas fazendo as coisas erradas e deixar fazer, não. Se a pessoa que está fazendo a coisa errada faz publicamente, vai ter que ser reclamada publicamente. Se ela faz no oculto, se é um problema que foi no oculto, você chama no oculto também, fala com a pessoa, mas não deixa passar os erros não, porque nós somos a igreja para brilhar, para Jesus Cristo chegar a encontrar sem rugas. E sem rugas tem que viver o amor, não pode estar humilhando o outro. Falou com um, tem que falar com todos. Então, vamos encerrando aqui, né? Nós estamos em Romanos, capítulo 14. Questões muito de fracos e fortes. Então, tem aqueles fracos que querem se manter no erro e a gente vai ajudar, vai ensinar. Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus para ensinar. É a principal missão. Muitos gostam de ficar na frente do povo pregando porque prega o que quer. Mas ensinar, você só pode ensinar o que está na Bíblia. E a Bíblia manda, que é para ensinar. Jesus disse, para ensinar. Discipular. Então você ganha, você ensina, você continua ensinando até a pessoa estar preparada para fazer o mesmo com outras pessoas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ. Todos os líderes de células e componentes de células, colíderes de célula do MAI-FJ. Desde agora e para sempre esteja esse amor sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus.